Temos que lembrar que a nossa salvação dependeu de uma vinda. Guardem isso. Nós só temos o direito de uma vida eterna porque Jesus veio. A salvação, a nossa salvação, dependeu desta vinda. Se ele não tivesse vindo, nós teríamos que chorar demais a nossa vida aqui. Mas porque ele veio, tudo é transformado. Isso é extraordinário. Porque, Filó, mas eu vou celebrar o Natal no meio de um ano difícil, um ano de muitas perdas, um ano de muita tristeza. Mas o Natal também acontece aí, ok? É só porque ele veio que tudo é transformado. Se ele não tivesse vindo, aí sim, né? Eu lembro que quando o pai morreu dia 8 para o dia 9 de dezembro. O pessoal falou, vocês vão celebrar o Natal? Eu falei, claro, a gente põe a foto de todo mundo que já morreu. Porque só porque ele morreu, porque Deus nasceu, ressuscitou, é que eu vou ter direito de revê-lo. Senão eu tinha que chorar. Mas eu tenho que celebrar o Natal. Eu estou falando isso porque muita gente fala, não tem mais sentido celebrar o Natal. É o contrário, ok? É o contrário. Graças a Deus ele veio, porque senão a gente não teria essa chance. Guardem isso. A nossa salvação dependeu de uma vinda. E é tão lindo porque nada no Evangelho, nada, tem nenhuma palavra na Bíblia, nada dentro do projeto de salvação maravilhoso de Deus que seja um acaso. Nada. Tudo que Deus fez, Ele pensou. Então, o projeto de salvação é uma coisa maravilhosamente pensada por Deus nos detalhes. Então, Jesus não pode ter nascido num curral à toa. Vocês acham que ele nasceu num curral sem significado? Claro que não. Quando Jesus vem ao mundo, quando o mundo se abre para a vinda de Deus, através de Maria, Deus não vem somente para nos tirar da escravidão do pecado, nos tirar do reino das trevas para o reino de luz. Ele vem restaurar toda a criação destruída. Toda a criação, todo o universo que perdeu a sua beleza, a sua dignidade, Deus restaura e dá de novo a beleza e a grandeza de toda a criação. Por isso ele começa pelo curral, que é o símbolo do mundo destruído. De novo, a terra vai ter direito a ter a luz verdadeira. Imaginem, ele nasce, é o Criador que vem refazer todas as coisas. Ele refaz tudo. E é tão extraordinário que, se vocês lerem um livro de uma mística que se chama Catarina Emmerich, o livro dela sobre a Virgem Maria, alguém aqui já leu? Vocês leram só o do Mel Gibson, que fez a Paixão de Cristo? Aquilo foi a descrição dela, que ele fez esse filme. E ela escreveu mais 2 outros, uma Infância de Jesus e o outro é sobre a Virgem Maria. E ela conta que no momento que Jesus nasce, toda a natureza sente que o Criador chegou. Então, flores nascem, plantas novas surgem, os rios começam a ficar mais encorpados, aumenta o volume, abre uma nascente do lado de onde Jesus nasce, que José depois usa dela. João Batista, que era um bebê, é tomado de uma alegria imensa. Isso tudo ela descreve, porque ela vê toda a alegria que acontece no céu e na terra, porque ele
chegou. A natureza responde porque Deus, o Criador de todas as coisas, se fez presença. E no meio dessa alegria, desse júbilo todo, porque nesse momento há uma aliança do céu com a terra. Imagina, o céu se une à terra. Nesse momento que começa a reconstrução, os anjos vão cantar. Então, quando a gente escuta que uma multidão, né? Então, se vocês lerem o livro, tem a descrição perfeita de como é que era a morada dos pastores, toda a descrição de qual a distância que eles estavam, de onde que eles tinham, que eles ficavam vigiando, preocupados com alguém para poder, cuidavam muito do rebanho, das tendas em volta, quando um anjo vem anunciar, e junto com esse anjo, chega um coro de anjo. Vocês imaginam? Havia uma multidão do exército celeste. É porque a gente já leu tanto anunciar a vinda de Jesus, que a gente pula os pedaços. A gente acha que já entendeu tudo. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que Ele ama. A partir desse momento, o júbilo, a alegria dos anjos e a nossa alegria, porque a gente ainda não tinha consciência que Ele tinha vindo, mas imagine hoje, quando a gente tem consciência de que somos amados. Vocês imaginam o que os anjos já estavam vendo, que depois de tanto tempo, céu e terra se juntam, o homem está de novo unido a Deus, e os anjos e os homens podem cantar numa só voz. Gente, isso é uma coisa extraordinária. Isso é uma coisa extraordinária, que a gente não tem dimensão do que é o Natal, do que é a vinda de Deus no nosso meio. Ele assume a nossa carne e vem morar no meio de nós, para nos restaurar. Assim como Ele pegou o curral, não era um curral chique igual esse aqui, né? Esse aqui é o curral já celestial, né? Coisa chiquérrima da Raquel, né? Claro que não. Mas vocês imaginem que era a vinda de um Deus que começou a restaurar. E não só ali a imagem do curral, mas restaurar o homem. Toda a criação foi restaurada a partir da vinda dele. Então, por que nós cantamos? Porque somos amados. Os apaixonados cantam. Então, a gente, quando você não encontra uma pessoa muito feliz cantando, você fala: você viu o passarinho do rabo verde? Não é assim? A gente deveria cantar nessa noite simplesmente pelo fato de que Deus veio ao nosso encontro. Ele veio mudar a nossa história. Ele veio nos resgatar toda a criação ferida, destruída. Então, quando ele canta glória a Deus no mais alto dos céus, quando é que a gente glorifica a Deus? Quando é que a nossa vida é glorificada? Quando é que Deus é glorificado? Deus não muda nada, a glória dele não muda se eu cantar, mas sou eu que me elevo quando eu dou glória a Deus. Sou eu que cresço quando eu faço algo diferente do ponto de vista espiritual. O crescimento é meu. Assim como esse menino cresceu em silêncio, assim como ele veio nos mostrar que o poder não é o poder de ter nem dinheiro, nem armas, é o poder de amar. Quando Jesus vem nesse mistério da pobreza, é para nos mostrar que a grande força nossa é o amor. Essa é a grande arma. Então, quando a gente aprende isso, entende e faz da nossa vida um lugar
que a nossa história, a nossa vida é um lugar de dar glórias a Deus, de glorificar o nome de Deus na nossa vida. Aqui nós estamos, na verdade, dando glória a Deus, no mais alto dos céus e dentro do meu coração. Aquele coração contrito, não está escrito na palavra de Deus, que Deus está perto do coração contrito, daquele que tem um coração que compreende que ele é um nada, mas que ele é filho do Altíssimo, aquele coração que se quebra e que aceita e que está aberto para receber Jesus. Nós estamos celebrando o Natal para poder pedir a Ele que abra o nosso coração para dar acolhida a Ele. Está escrito na palavra, Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas para aqueles que o receberam, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é coisa extraordinária. A gente não tem dimensão do que significa isso, não. A gente não consegue passar o Natal triste. Natal me dá uma tristeza. Tenho vontade de matar o povo quando fala isso. Entendeu nada o que é Natal. Meu filho, vou te contar o que é tristeza. Anda comigo, te mostro. Isso é uma alegria saber que um Deus se dignou vir até nós. E Deus é uma coisa tão extraordinária, que Ele nos precede. Quando Ele mandou o Filho dEle, Ele nos precedeu, nos dando o dom, que é a vinda do Filho dEle. Quando o padre começa a missa, e ele faz a saudação, e a gente responde no automático, ninguém presta atenção no que fala, a gente fala, bendito, mas a gente nem presta atenção, né? Bendito é Deus, Pai, que nos reuniu por causa do amor dEle. Isso é extraordinário. Mas a gente presta atenção, né? A gente vai falando tudo no automático. Não sabe nem o que está falando da igreja. Mas então, Deus nos precedeu quando Ele nos deu o Filho dEle. E Deus nos precede. E Ele sempre nos deixa extasiados. Porque Ele sempre nos surpreende quando Ele chega antes, que você está imaginando? Então, diante de uma situação da sua vida, Ele te precede. E quando você nem pensa, Ele já fez. E isso você tem que fazer com Jesus em todas as coisas do seu dia. E você vai ver como é que Deus te precede. Por que vocês não experimentam isso? Porque a gente não chama Ele. Falei, vou chamar Jesus para isso? Vai. Essa semana eu fui chamada para ir no andar dos adultos, no 5º andar, para ver 2 casos, que as famílias estavam angustiadas. Um senhorzinho que veio da roça, e ele falou, doutora, pensa no passarinho que foi amarrado às asas, sou eu dentro da gaiola. Nada acontece, os exames nada deu certo. Mas antes de eu ir lá, conversar com os colegas e ver o que a gente podia ajudar, e resolver para o povo ir embora, passar Natal em casa, falei com Jesus, vai antes. A senhora com a Nossa Senhora lá, me precede. Não preciso falar para vocês que tudo foi resolvido enquanto eu estava lá, e que os exames já aconteceram, já estão preparados para poder ir. Foi eu? Não, foi quem eu chamei. A gente precisa entender que Deus nos precede em tudo, que Deus nunca vai deixar cada um de nós perdido. Nunca vai te deixar perdido. Aonde você se perdeu, Ele não vai deixar, Ele vai te buscar. Aonde você se perdeu, no deserto que talvez você se encontre, lembre que deserto não é lugar de ficar, é de passagem. O deserto eu passo por ele, eu não permaneço nele. Então às vezes a gente está vivendo momentos difíceis de deserto, de sofrimento intenso, mas eu estou de passagem. Eu não habito no deserto. E Deus me deixa sozinho? Não, Ele me precede. Deus está sempre nos precedendo, e o nosso pecado não confunde. Mesmo se eu tiver caída, Ele vem e me levanta. Quantas vezes precisar. O que eu preciso para fazer acontecer isso na minha vida?
Eu tenho que querer, eu tenho que abrir meu coração a Ele. Eu tenho que dizer a Ele: Jesus, me ajuda, Jesus, me salva, me tira. Ele vai te preceder, Ele vai atrás de você. Deus não aceita a nossa perda de brilho. Ele não aceita que nós tenha perdido o brilho original de ser filho de Deus. Então nós celebramos o Natal quando a gente abre o nosso coração para glorificar aquele que a nossa glória não muda nada aquilo que Ele é, mas nos eleva a Ele. Eu posso juntar com os anjos para cantar glória a Deus, que fez tudo outra vez e que nos ama. Descobrir esse amor é mudar a sua história. E os anjos continuam cantando. Desde o início esse cântico foi associado a um cântico de louvor, de júbilo, de alegria, porque se descobre amado. Imagina quando os anjos percebem que toda a criação de novo de Deus pode estar junto, unido outra vez, que aquela separação que existiu não precisa mais continuar. O Filho do Altíssimo veio até nós para reconstruir toda a história. Isso é uma coisa de louco. Ele veio trazer para nós o amor. Ele veio nos buscar. Isso é tão maravilhoso, né? E fala: glória a Deus no mais alto dos céus, dentro do seu coração, quanto mais você puder se elevar, e paz. O quanto nós estamos precisando de paz. Mas não pode ter paz no coração que está dividido. Então por isso que Jesus vem unificar. E só Ele pode restaurar em mim o que está quebrado. Falei há uns dias atrás para vocês, como que Deus pode habitar no coração aonde tem mágoa, rancor, ódio, querer vingança. Deus vem restaurar, Ele vem trazer paz. Porque quando os nossos bairros não comunicam, né? O cérebro pensa uma coisa, o coração sente outra, e a boca faz outra, fala outra, a mão faz outra. Nós temos que ter paz primeiro aqui. Se tem paz em mim, tem paz em algum lugar do mundo. Então é preciso que a gente consiga pedir a Ele: Senhor, me restaura como o Senhor vai restaurar o curral. Me restaura. Também sou obra das suas mãos. Eu não quero passar esse Natal quebrada. Eu quero ter paz. Paz. Porque Deus veio ao mundo para me dar paz. Não é essa paz que o mundo pensa que te dá, não. É essa paz que não muda, mesmo que a situação fora de você, ao seu lado, externamente, esteja um caos. Essa paz é a certeza de um amor, de um Deus presente na nossa vida e em nós, que ninguém pode tirar. Isso é uma coisa de louco. Paz. Aos homens que Ele ama. É tão interessante, aos homens, tem outra tradução que fala, aos homens, não só que Ele ama, mas aos homens que fossem bem-aventurados. Nós temos que entender que nós precisamos de pedir a Jesus é um coração que seja capaz de saber ser amado. Então, como é difícil, já falei isso com vocês, deixar ser amado. Então, deixar ser amado por Deus, esse é o primeiro mandamento. Não é amar a Deus, não, é deixar ser amado por Ele. Falar: mas Deus me ama, eu estou sofrendo tanto. Ama. Nesse momento da dor, Ele está nos educando, está nos fazendo melhor, está nos mostrando aonde estamos no caminho. E Deus restaura todas as coisas, pode confiar no que eu estou falando para vocês. Tudo é restaurado. Falar: mas eu perdi alguém. Você vai rever. A morte não tem a última palavra. Não fomos feitos para a dor, fomos feitos para o amor. Essa foi a última palavra que eu falei para meu pai. Não fomos feitos para a dor, fomos feitos para o amor. Então a última palavra da nossa vida não é morte, é ressurreição. Falei: te encontro assim que eu acabar a minha missão. É uma questão de tempo.
mas tem que crer de verdade. Então, me ajuda, me dá um coração que seja capaz de saber ser amado e receber esse amor, porque sou digna? Não sou digna de nada, mas porque o Senhor é só amor. Então me ensina, me ajuda a saber que sou amada, mas me dá um coração que junto com o Senhor seja capaz de amar. Me ajuda a ser mais dócil nesse Natal. Me ajuda a ser menos implicante nesse Natal. Que a gente implica uns com os outros na noite de Natal. Falar mentira? Não. Fica cheio de rusga. Não é assim? Fala, passou o Natal. Vamos celebrar um Deus que veio nos restaurar. Um Deus que veio ao nosso encontro por amor. Um Deus que quer nos ensinar a amar. Porque o dia que eu aprender a amar, aprendi tudo. Nós estamos aqui somente para aprender a amar a Deus e amar uns aos outros. Então Deus veio nos restaurar na relação com Ele, na relação nós conosco e com o irmão. Está tudo quebrado, nós estamos brigando por um tanto de nada. Implica até que a posição da taça que foi colocada na mesa, mas eu queria sim, luta. Isso muda o quê? Nada, mas muda tudo. Numa noite que a gente está aí para se abraçar, para confraternizar, para celebrar esse amor sem limite de um Deus. Fico imaginando que Ele aceitou vir. A misericórdia de Deus se revela nessa noite, quando Ele entrega o Filho único dEle. Imagina quando Nossa Senhora, descrito aqui, quando Ele nasce, e Nossa Senhora cobre Ele com os paninhos. Ana Catarina fala que ela tinha 4 conjuntinhos de coeiro. Só 4, para enrolar ele. Um que enrolava até aqui, ela descreve todos os detalhes, a cor, tudo, de como é que ele foi enrolado. 4. Da mesma forma, a gente podia fazer, como é descrito o nascimento dele, que quando eles entram no curral, Nossa Senhora se ajoelha e entra em êxtase, ela dobra o manto dela, coloca no chão, entra em êxtase de oração. São José está arrumando os lugares para ficar um pouco mais acolhedor, a palha para ele deitar, e que quando ela entra em êxtase, que ela vê o céu aberto, o paraíso, os anjos prostrados, e que ela vê o Pai, ela fica em êxtase de oração. Quando ela volta, ele está deitado, e que ela, primeiro ela não consegue pegar ele. São José se prostra, coloca o rosto no chão, e ela cobre ele com um pano, até depois ela voltar assim. Você imagina? Quando ele começa a chorar, aí ela abraça ele, o beija. Depois que ela abraça e beija ele, dessas mãos que pegaram ele com tanto carinho, ela entrega para São José, que o abraça e levanta e faz uma oração de júbilo, de gratidão a Deus, porque o Filho veio ao mundo. O amor veio ao mundo. Para quê? Para nos ensinar a amar. Precisamos de pedir a Deus que nesse Natal, que não seja só uma data, mas que seja para nós uma nova forma de caminhar, que seja um novo princípio, que fala: Senhor, eu quero a partir desse Natal, entender que o Senhor veio para me restaurar, para me tirar dessa treva e me colocar na luz. Me ajuda, me dê um coração disposto a amar. Me ajuda para glorificar o Senhor com a minha vida. Aí eu posso cantar com os anjos, que a gente possa trabalhar para que em breve, de verdade, o mundo inteiro possa celebrar essa união de Deus conosco. Que a gente possa cantar a paz no mundo. Quantas pessoas desesperadas precisando de paz. O mundo precisa da paz. Mas eu preciso que tenha justiça para ter a paz. Preciso pedir a Jesus que Ele venha mesmo de verdade, não só no nosso coração, mas em cada um no mundo. Mas é o seu testemunho que vai modificar a vida de outro. É a sua alegria na noite de Natal que vai contagiar outros. Por qual a razão da sua alegria? O que vocês vão responder? Porque eu sou amado, eu sou amada. Por que você está tão feliz?
porque eu sou amada, do jeito que eu sou. Mas Ele não se conforma no estrago que eu estou e vai me fazer muito melhor. Porque quanto mais eu me entender amada, mais Ele pode me transformar. Ele vai me fazendo crescer em silêncio, como esse menino que cresceu em silêncio. Jesus não chegou trazendo nenhum barulho. Ele nasceu num silêncio profundo. Quando o mundo estava em profundo silêncio, Deus nasceu. Ele veio até nós restaurar. Toda a criação geme, não é assim que São Paulo fala? Toda a criação geme e espera a volta dele. Imagina quanta coisa irá acontecer quando ele voltar, a natureza inteira. Eu sempre acho que no Natal a natureza está mais feliz, como eu acho que Sexta-feira Santa a natureza está mais triste. Comece a observar como é que tudo fica diferente, o cheiro, o ar fica diferente, porque Ele, gente, isso é uma coisa tão extraordinária, é um mistério tão extraordinário, que Nossa Senhora e São José ficaram de joelho, sem palavras, diante do mistério. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso cantamos, por isso nós vamos cantar junto com os anjos, por isso vamos louvar a Deus, glorificá-lo com a nossa vida, pedir a Ele: me dê um coração capaz de amar, me dê um coração maior, mais dilatado, que eu não consigo compreender esse mistério, Senhor, mas me ajude a acolher esse mistério de amor, que depois só permanece conosco na Eucaristia, permanece conosco aqui no Santíssimo Sacramento. Me ajuda a abrir o coração para acolher esse mistério, me ajuda a acolher o Senhor nessa noite, me ajuda a entender que o Senhor está no outro, no meu irmão, me ajuda a viver uma vida de mais harmonia, me ajuda a ter um coração grato, que é para a gente ter um coração repleto de gratidão, cantar pela gratidão, se juntar aos anjos, e ser um canto de profissão de fé, glória a Deus nas alturas, no alto do meu coração, em tudo que eu puder glorificar a Deus, e paz a cada um de nós, porque somos filhos, não só filhos, amados. O amor é a maior força do universo, o amor é a única força capaz de nos pôr a caminho, o amor é a única coisa que nos tira da nossa inércia. Por que você corre? Por que Nossa Senhora correu até a casa fala, Nossa Senhora foi apressadamente à casa de Marta, de Isabel. Por quê? Porque o amor tem pressa. Então que vocês possam se sentir tão amados, com o coração tão repleto, com tanta gratidão, porque a nossa vida foi retomada, foi transformada para viver eternamente, que vocês possam cantar e levar isso para quantos estão precisando da sua alegria. Alegria verdadeira, alegria simplesmente porque sabe que nessa noite de magia mesmo, é uma magia, é uma noite que é completamente diferente. Deus veio até nós, que Ele possa encontrar um coração capaz de o acolher, que a gente possa aconchegar Jesus dentro do nosso coração e dizer: seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito vir até nós, muito obrigado por aceitar restaurar uma humanidade quebrada, perdida, sofrida. Muito obrigado porque o meu pecado não te impede de me encontrar. Muito obrigado porque o Senhor me restaura, que o Senhor me levanta todos os dias que eu acho que não tenho mais força de ficar de pé. Muito obrigado porque o seu amor me deixa constrangido. Não é assim que São Paulo fala? O seu amor me constrange. Mas obrigado, porque apesar de eu não conseguir corresponder e te amar do jeito que o Senhor merece ser amado, eu quero aprender a te amar. Eu quero aprender a ser amado. Eu não quero ter vergonha de falar: Deus me ama, e ficar simplesmente insuportável, porque Deus me ama e Ele é o dono de todas as coisas. Então que esse período do Natal, esses próximos dias que estão
estão aí para chegar. Preparem para o Natal. Prepare o seu coração com uma boa confissão. Preparem para acolher aquele que veio por amor. Aquele que faz tudo ser novo de novo. Deixa Deus nascer no seu coração. Natal é todo dia que eu deixo Ele nascer em mim. Natal é todo dia que eu acolho o Salvador como Senhor da minha vida. Natal é todo dia que eu digo a Ele: Senhor, recebe a minha inteligência, a minha vontade, a minha liberdade. Recebe minha memória, recebe tudo, porque o Senhor me deu, tudo eu devolvo, mas que a vossa vontade, somente ela, possa governar a minha vida. Porque eu sei que o Senhor só tem o melhor porque o Senhor me ama. Essa é a única certeza que eu quero que vocês atravessem a noite de Natal e o Réveillon. Na certeza absoluta que, independente de como está a sua vida, você é absolutamente amada, amado, e Deus tem somente o melhor. Que nessa noite de Natal, nesses dias que antecedem, pensem nessa frase, rezem, cantem com os anjos, fala: o céu se uniu à terra, o homem de novo se une a Deus, e nós podemos ter um futuro diferente, porque Deus nos precedeu. E hoje Ele te precede, e precederá você todos os momentos da sua vida que você permitir. E aquilo que você não permitir, esteja atento para receber as surpresas de Deus. Deus sempre nos surpreende com o melhor, com coisas que você talvez só tenha pensado e desejado, e Ele traz. Fique atento com os presentes de Natal, que somente Ele trará para você. Que a gente possa celebrar com muita gratidão, com o coração assim. A gente precisa aprender a acompanhar a palavra, ter amor à palavra, passar a mão. Não precisa ser tão rabiscado como é a Bíblia, mas precisa estar tudo marcado. Precisamos saber que essa aqui é a fonte, né? Todo mundo já acharam aí? Amém? Ou vocês estão na misericórdia ainda? Acharam? Então nós estamos no segundo domingo de Advento. O segundo domingo do Advento vai falar sobre os profetas, sobre o precursor. Então, no versículo 1 está dizendo: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer: voz do que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Vamos começar nesse primeiro versículo. É tão extraordinária a história da salvação, que João Batista foi o último profeta, ok? Estão sintonizados nisso? Ele foi o último profeta. Mas Isaías falou dele 500 anos antes. Pode imaginar que coisa extraordinária isso? 500 anos antes de qualquer coisa, João Batista, Isaías já falava: voz do que grita no deserto. Imagina, eles já estavam preparando a vinda do Senhor há quanto tempo? João foi o último profeta. Ele foi preparado para anunciar Jesus. Você sabe de que João era filho de quem? De quem? E de quem? Isabel e Zacarias. Zacarias servia no templo. Lembram disso? Era um sacerdote do templo. Quando o anjo aparece para ele, Isabel era considerada estéril. E quando o anjo aparece, fala que ele teria um filho. E ele duvida e fica mudo. Lembram dessa história? Quando Nossa Senhora
descobre que o anjo anuncia a ela que ela vai conceber e avisa que Isabel está grávida, Nossa Senhora vai para a casa de Isabel. Quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, o que acontece com o João, que estava na barriga de Isabel, no ventre? Ele fica cheio Então, a partir daquele momento, ele já estava batizado, o primeiro batizado, o primeiro batismo do Espírito Santo. Foi João, foi o primeiro batizado. Porque ele salta no ventre de Maria, de Isabel, de alegria. Né? Então, ele naquele momento ele já estava sendo consagrado como precursor. Quando ele nasce, está lá em Lucas, olha que lindo que o pai dele, quando fala, esse menino será, o nome dele será João, ele escreve na tabuinha, a língua dele se solta, e ele canta, ele reza o Benedictus, que é um dos trechos mais lindos. Mas eu vou lembrar uma frase que ele fala, tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Olha que lindo isso. Pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação, pela remissão de seus pecados, graças ao misericordioso coração do nosso Deus. Por que ele está falando isso? Ele já avisa que ele profetiza que aquele menino seria o profeta do Altíssimo, que ele iria preparar os caminhos para a chegada de Jesus. Qual que é o papel do precursor? O precursor é aquele que vem antes para avisar que está chegando alguém importante, para fazer ele ser conhecido, para animar o povo, para ele ser amado, desejado e acolhido. Essa é a grande missão do precursor, que foi aqui João Batista. E João Batista, quando ele percebe que estavam chegando os fariseus e os saduceus, ele chamava eles de raça de víboras, e ele fala: quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzia então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer, temos por pai a Abraão. Por que ele fala isso? Porque diante de Deus, nenhum de nós tem mérito. Nós não temos nenhum título para apresentar a Deus. Nenhum de nós tem nenhum mérito para se apresentar diante de Deus. Somos todos iguais. Não adianta falar, não, eu fui batizado. Então presta atenção nisso. Por que hoje a gente está lendo sobre o precursor? Que anunciava o reino de Deus está próximo. Ele anunciou que estava próximo. Então João Batista foi aquele que teve a oportunidade de apontar para o Salvador. Imagina, todos os outros profetas anunciaram que ele viria. João Batista apontou o dedo e disse o quê? O que João Batista falou quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase a gente repete todos os dias na missa, não é assim? Quando o padre eleva a hóstia, ele não fala isso? Ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós repetimos a frase de João Batista, o padre repete. E aí nós respondemos o quê? Senhor? Quem que falou isso? Quem falou isso na Bíblia? Filó, nunca ouvi falar nisso, né? O centurião, que quando estava com o servo doente, e Jesus fala, eu vou lá curá-lo, e ele fala assim, não, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa, basta uma palavra, porque eu também sou comandado, eu também mando, e eu sei o que é falar com vai, ele vai, volta, ele vem, e o senhor pode só mandar. Jesus ficou impressionado com a fé dele. Então hoje nós repetimos
padre repete aquilo que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus. Pode imaginar quando João Batista viu Jesus passando e falar: eis o Cordeiro de Deus? Eis aquele que tira o pecado do mundo. João Batista foi aquele que viu, que batizou Jesus. Então ele foi o último profeta. E ele deu a vida, porque ele anunciou com verdade. Ele não fugiu daquilo, até a cabeça dele ser cortada. Ele se comprometeu com o anúncio da palavra. Então agora preste atenção. Qual é o sentido? Já falei isso com vocês mais de uma vez. Hoje nós estamos lendo um trecho que ocorreu há 20 séculos, ok? Há 2000 anos atrás aconteceu essa passagem. Qual é o sentido da gente estar lendo isso hoje? Não estou vendo João Batista, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Isaías, então, já está tudo lá em cima, contando casos lá no céu. Qual é o sentido da gente estar falando disso hoje? O que vocês acham? Por que nós estamos conversando disso? Então, presta atenção. Da semana passada eu falei com vocês que entre a primeira vinda de Jesus, quando ele veio, para a próxima que ele virá, existe uma vinda que acontece todos os dias. Todos os dias Deus vem até você. Você acredita nisso? Acredita? Como é que ele vem? Como é que ele vem? Como é que você reconhece ele? Na palavra, no outro, no amor dele por você. E quando você recebe a Eucaristia, quando você recebe a Eucaristia, é ele vivo. A gente tem dimensão disso não. Que é Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Eu estou recebendo o autor da vida, o Senhor. Isso é um dos maiores mistérios que a gente vive. Mas é Deus vivo. Para essa vinda de Jesus, que a gente chama de vinda intermediária, ele também precisa de um precursor. Ele também precisa de alguém que anuncie nos desertos internos e nos desertos exteriores. Igual ele falou no deserto da Judéia, hoje eu falo no deserto do seu coração. Eu falo no deserto de um mundo que não acha que não precisa de Deus. Hoje, da mesma forma, nós anunciamos. E hoje, cada um de nós que foi batizado é um precursor de Deus. Falo, nunca ouvi falar nisso, pois eu estou te dizendo que você é um precursor, porque você foi batizado, assim como João Batista, no ventre da mãe dele. Nós, quando recebemos o batismo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos selados. Então nós deveríamos estar preocupados em sermos os precursores, aquele que anuncia que Jesus está vivo no meio de nós. Compreende a nossa responsabilidade? Fala, achei que era só com João Batista, não é com você hoje a história. Hoje você é precursor. Mas João Batista gritava assim: convertei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Como é que eu posso gritar para você: arrependei-vos? Mude o rumo da sua vida, se primeiro eu não gritar para mim mesmo. Eu não posso dizer para você: converta-se, se eu não me converter. Eu não posso dizer: endireitai os seus caminhos, se eu não acertar os meus. O de caminho que chega reto no meu coração, eu não posso falar com você para fazer isso, se eu não fiz antes em mim. Por isso que o papel do precursor é tão sério, que hoje somos nós, que temos que ter a coragem de dizer para alguém: vem até aqui, ó, vá diante de Jesus vivo, e se entregue diante dele, e converse com o Deus que te vê e te escuta, e se você não atrapalhar, você vai conseguir ouvir ele falando.
Mas se você não tiver experimentado isso, como é que você pode dizer isso para alguém? Você irá dar convencimento a alguém que é possível falar, Deus ouvir e agir? Não. Porque se acreditássemos, essa igreja não caberia, do nascer ao pôr do sol, porque todo mundo estaria aqui em fila, e eu te digo que não daria meio minuto para cada um, porque Ele está vivo, e Ele está aqui vivo. Isso é extraordinário. A gente tem a oportunidade de conversar com Ele, de alguém que tem, a única coisa que Ele tem para você é o bem, é o amor. A única pessoa que não irá te enganar na vida é Ele. É a única pessoa que você pode assinar um papel em branco, que nunca vai te decepcionar. Mas para você afirmar isso para alguém, você tem que ter vivido isso. Então, João Batista, antes de anunciar, ele viveu no deserto. Então, ele podia anunciar, como diz São Gregório Magno, né, que ele pregava a fé reta. João Batista tinha curva com ele, não. E ele falava das boas obras. E ele fala, São Gregório Magno, eu trouxe para vocês, para que a força da graça penetrasse naquilo que a gente está fazendo, que a luz da graça resplandecesse, para que os caminhos para Deus se endireitassem. Nós temos que endireitar a nossa vida. O que na sua vida hoje não está de acordo com o Evangelho? É preciso acertar o caminho, porque a forma como eu vivo aqui hoje determina o meu futuro. Isso aqui não é brincadeira. A vida com Deus não é brincadeira, não é uma história que eu conto, é real. Quando eu fechar os olhos aqui, eu abro diante dele. Isso vai ser algo extraordinário. Mas pode fazer as nossas pernas ficar meio bambinha. E ele fala, para que surjam no ânimo nosso pensamentos honestos, depois da escuta da palavra, que tem que nos guiar para o bem. Então guarda uma coisa, quando Deus Pai permite que Jesus venha ao mundo, assumir a nossa carne, a liberdade dele ter vindo ao mundo, Deus Pai revela para nós o amor misericordioso, para que a gente, olhando para Jesus, aprendendo com Ele, Ele deu uma medida para nós. Quando a gente morrer, nós seremos avaliados na medida desse menino que veio ao mundo. Essa é a medida, porque Ele fez com que esse menino, a vida dele, fosse um dom de amor. Então, o convite de Deus para nós é que a vida de cada um de nós seja um dom de amor. Presta atenção nisso. Eu tenho que seguir o passo dele para que a minha vida também seja um dom de amor para o outro. Não é essa a medida da nossa vida. Porque quando a minha vida for um dom de amor, eu vou fazer isso que o João Batista falou. João Batista disse assim: para que você produza, ele fala, produza frutos dignos de arrependimento. Produzir então frutos dignos de arrependimento. Isso é muito sério. O fruto digno de arrependimento serão os nossos frutos de amor. Nós temos que prestar atenção na nossa vida, nós temos que aproveitar, porque a grande maioria, nós estamos inseridos num mundo onde o Natal é uma festa absolutamente materialista, e as pessoas não conseguiram compreender o que significa o Natal. A nossa salvação dependeu de uma vinda. Você já pensado nisso? A nossa salvação dependeu de Deus ter assumido a nossa carne, ter vindo até nós. Sem essa vinda, não teríamos saída. Então,
para nós hoje que somos os precursores, temos que anunciar que a nossa salvação dependeu dessa vida, dessa vinda. Então o que é para nós a fé? Aceitar, acolher, amar esse Deus que veio até nós, assumir a nossa fé e viver para Ele. Enquanto a gente não tomar consciência disso, nós vamos viver a nossa fé muito meia boca, e entra Natal, sai Natal, entra no novo, sai ano novo, e a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar, porque a gente não assumiu de verdade a nossa fé. Hoje nós somos os precursores, somos hoje nós que anunciamos que Jesus está vivo no meio de nós. Se a gente não tiver a coragem, a audácia de anunciar e de viver de acordo com o Evangelho, mesmo que isso custe a nossa vida. Hoje nós somos chamados a ouvir a voz de Deus no meio disso tudo. Nós estamos no tempo do advento, nós temos que prestar atenção nisso. A nossa salvação dependeu de uma vinda, e João Batista gritava: o reino dos céus está próximo. Hoje nós temos que tomar uma outra decisão. Qual é? O que foi que Jesus falou? O reino de Deus está aonde? No meio de vós. Então a nossa decisão hoje é entrar no reino. Não é saber que o reino está próximo, é entrar no reino. Essa é a nossa decisão. Nós ficamos sempre à margem. Nós temos que nos envolver nisso e viver de verdade o reino que já chegou. Então, da mesma forma como João Batista gritou: no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Do mesmo jeito eu posso falar para nós: no meio de nós está aquele que a gente não conhece, que nós recebemos a Eucaristia e isso não nos transforma. Então no meio de nós está aquele que a gente não conhece, e é Deus vivo, aquele que eu não sou digno, dizia João Batista, de carregar as suas sandálias, de desatar as suas sandálias. Eu não sou digno. Imagine nós. Então é preciso que de verdade a gente reveja a nossa história. De verdade, eu preciso ver como é que estou caminhando. E quando eu penso: não, Filó, mas eu sou muito bacana, você não acha que eu cuido do próximo? Cuida, a gente quase mata o pobre na época do Natal, de tanta comida. Então a gente entende que eles passam fome, mas só no Natal. Isso é hipocrisia. Isso é grave, porque eu não me comprometo no resto da semana, no resto dos meses. Mas aí depois os meninos internos, de tanta diarreia, de tanto que comeram. Estou falando mentira? Estou não, vai só dos próprios às vezes. Isso é hipocrisia. Por que no Natal a gente dá comida para os pobres? Por que no Natal eu dou roupa? Não, ele veste o ano inteiro, ele come o ano inteiro. Qual é o meu compromisso de ajudar o outro? Não, Filó, mas eu estou dentro dos mandamentos da lei de Deus, eu não mato. Depende de como que é, você está avaliando o matar, o não comprometer. Não, mas eu também fico pedindo a esmola, porque também não posso ficar deixando o povo mal acostumado. Prestem atenção nas nossas atitudes. Depois a gente fala: não preciso confessar, Filó, não tem pecado. Depois eu vou estudar com vocês todos os mandamentos, vocês verem como é que está associado um com o outro. Nós temos que avaliar. Porque a gente fala: não, dos pecados mortais já estão todos livres, hein? Filó, mas eu não roubo. Se você não estiver pagando o seu funcionário como deve, você está roubando. Essas coisas são de uma seriedade diante de Deus, que a gente não tem noção. Então, convertei-vos quando eu falo com vocês. Acorda, entra no reino.
E presta atenção nas coisas todas da nossa conduta, porque isso irá determinar a nossa vida. E o pecado venial pode se tornar um pecado mortal. Nós temos que prestar atenção na salvação da nossa alma. Isso não é brincadeira. A pessoa trabalha e fala, não, então depois eu te pago. Não, está escrito na palavra de Deus, que quem trabalhou tem que receber hoje, não é amanhã, é hoje. É o fruto do trabalho dela, é hoje, agora. E eu não posso dar menos. Falar que você tem, que eu estou apertado, não estou, você pega e arruma a sua casa. É sério. É muito sério. Nós somos cristãos. Nós temos que mostrar, acertar o nosso caminho diante de Deus. A nossa obra tem que ser reta. A gente não brinca com as coisas de Deus. Nós temos que avaliar bem tudo que Ele pediu, porque só 3 pertencem a Deus. Os outros 7 mandamentos é a nossa relação com o irmão. É seríssimo. Filó, não roubei. Não, só tive o desejo de roubar. Já pecou. É tão sério, gente. É tão sério. E a gente leva a coisa à superfície. A gente leva na superfície. É preciso pensar. Mas eu vou conversar isso com vocês. Vou trazer mastigado para vocês poderem aprender. Então, nós precisamos de entender que hoje o precursor de anunciar um Deus vivo é cada um de nós batizado que recebe Jesus Eucarístico. O que nós estamos fazendo com isso? Nós temos que ter a audácia de dizer para alguém: Deus está vivo, Ele te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Se você for lá conversar com Ele, você sairá de lá com o seu coração limpo, livre, tranquilo, porque tem alguém que te ama e que te escuta. É preciso que a gente arregace as mangas e tenha coragem, assim como João Batista, de anunciar. Nós temos que ter a coragem de anunciar o Deus que cremos. Quem é o nosso modelo para nos ajudar é Maria. Ela foi aquela que ouviu e que transformou tudo. Ela foi completamente plasmada por Deus. Ela permitiu completamente que a vontade de Deus se realizasse nela. Ela fez exatamente aquilo. Quando ela recebe o anúncio, ela foi diretamente trabalhar. Então nós precisamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude no nosso processo de conversão, que a gente não tenha medo de se ver, que ela interceda por nós e peça a Deus a graça de nos conhecer. Fala: Senhor, me dê a graça de me ver, de ver a minha miséria, de ver aonde eu preciso ser convertido, de ver aonde que eu preciso aplainar o caminho, aonde que a luz de Deus não entrou, aonde que eu não estou tendo pensamento honesto, aonde que a palavra de Deus não está gerando em mim o que deve ser gerado. Me ajuda a me converter para ajudar o meu irmão, a anunciar, a ser precursor, a ser anunciador de um Deus que é vivo. Só para isso eu leio as palavras, para que isso possa me transformar. Senhor, diante do Senhor, nenhum de nós vai ter mérito. Então me ajuda a ter a minha vida, fazer da minha vida um dom de amor, um dom, para que quando as pessoas perguntarem: por que dessa forma de viver o amor? Por causa dele. Ele é a medida da nossa vida. Nós estamos seguindo os passos dele. Que ele nos dê essa graça de verdade ter uma conversão real. Real. Não maquiada, mas real. De verdade, amá-lo acima de tudo da nossa vida. Amá-lo. Preparar o caminho para que ele de verdade possa nascer a cada dia na nossa vida e nos ajudar. Ajudar. De verdade a ter uma conversão. E que a nossa vida, não as palavras, mas a nossa vida possa ser testemunho desse Deus que é verdadeiro, real, vivo. Que Nossa Senhora, que é nossa mãe,
Interceda por nós junto a Deus e fala: Senhor, nós também todos fomos batizados, todos recebemos o Espírito Santo, e nós estamos com a nossa função de precursor e enterrado. Que se alguém pergunta para nós: você crê em Deus? Você fala: é. Eu não tenho coragem de anunciar no meio das pessoas, de peito aberto, falar: eu creio, você não. Que pena que você está perdendo. Que pena que você não convive com o único que é real, porque o resto é que é ilusão. Ele não, ele é verdade. Ele é por amor, ele transforma a nossa história, ele pode mudar tudo para melhor. Conviver com ele é alegria antecipada. Já é céu conviver com ele aqui. Quando você recebe a Eucaristia, pode ter certeza que você está vivendo o céu. Mas a gente tem que ter audácia, tem que ter alegria, tem que ter vontade de viver tudo isso. Mas eu acho que antes de tudo a gente tem que ter consciência que hoje os precursores somos nós. Que o batismo nos fez não só filhos, mas anunciadores de um Deus que está aí, no olho do furacão, andando conosco, na sua tristeza, na sua tribulação, na sua angústia, na sua agonia. Você não está só, tem um Deus que caminha com você, está aí do lado. Se você resolver olhar para o lado e falar: Senhor, Ele vai falar: oi, por que você está agoniada? Por que você está angustiada? Esqueceu que eu estou vivo? Esqueceu que eu posso mudar tudo a qualquer momento? Vocês já esqueceram que a nossa vida muda numa fração de segundo? Que o nosso Deus é real. Isso é uma das coisas mais extraordinárias que nós temos na vida. Eu desejo que vocês possam pensar sobre tudo isso, saborear a presença de Deus na vida de vocês, pedir a Ele que de verdade Ele nos dê a graça de uma conversão verdadeira. A conversão é um processo diário, mas que tem que ter o meu querer. Me transforma, Jesus, me ajuda a um processo de conversão real, porque eu quero anunciar que as maravilhas que eu fiz na minha vida, só vai fazer na vida daquele que acreditar. E eu digo para vocês o mesmo que